Olá pessoal, contabilidade pública, vamos continuar as aulas agora falando sobre a realização contábil da receita. A receita no setor público é chamada de receita orçamentária, né? Porque eles são orçados. Tem alguns que não são orçados e são extra-orçamentários, mas no caso das receitas que são orçadas, são receitas orçamentárias, elas são ingresso de recurso. Então, é orçamento de ingresso de recurso. Então, não é somente receita, na forma que como nós conhecemos em contabilidade geral, tá? Vamos ver, então, que tipo de receita que existe. Existe a receita corrente, que é a receita como a gente conhece. Existe a receita de capital. A receita corrente é aquela que nós estamos acostumadas em contabilidade geral, aumenta o patrimônio líquido e são as que provocam a variação patrimonial quantitativa ou aumentativa. Enfim, receitas correntes são receitas, tá? As receitas de capital, elas são ingresso de recursos, porque veja bem, receita orçamentária nós falamos aqui que são orçamentos de ingresso de recurso. Então, a receita de capital, ela é ingresso de recurso, mas não aumenta o patrimônio líquido. Elas provocam a variação patrimonial qualitativa. Então, vamos ver aqui nesse quadrinho que nós temos as classificação das receitas. Temos as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes são essas que a gente conhece normalmente, habituados ao termo receita. A principal receita das entidades governamentais são as receitas de impostos, né? Eles cobram da gente, contribuinte. Tem também contribuições que são cobradas dos contribuintes. Então, isso aqui é receita para a prefeitura, para o estado, para o governo federal. Tem a receita patrimonial, que é quando se recebe dividendos, alguma coisa que vem dos investimentos. E também quando se faz essa venda, né, de algum item do patrimônio com lucro. Algumas estatais também produzem receitas do tipo agropecuária, industrial, serviço. E tem as transferências correntes, que são receitas transferidas de outro ente governamental. Por exemplo, o governo federal transfere um pedaço dos seus impostos federais que vão para estados e municípios. Então, para o estado e para o município, são receitas, mas que são de transferências correntes. E tem as outras receitas correntes. As receitas de capital são aquelas que significam ingresso de dinheiro para o setor público, mas que não aumenta o patrimônio líquido. Por exemplo, a operação de crédito, né? O setor público consegue algum dinheiro emprestado, quer seja de algum banco, muitas vezes de um banco internacional, tipo o FMI, né, alguma coisa assim, o BID, que é um banco internacional, até mesmo quando o governo emite títulos do Tesouro, uma operação de crédito, né, alguém dá dinheiro que vai entrar no caixa do governo, tá? Esse dinheiro tem que ser depois devolvido porque foi uma operação de crédito e o setor público contraiu uma dívida com alguém. A alienação de bens também são receitas de capital, né? Quando se vende algum bem e não tem lucro, né? Apenas muda de linha, um ativo qualquer vira caixa. A amortização de empréstimos é quando a entidade governamental tem dinheiro a receber de alguém. Muitas vezes são empréstimos feitos a empresas, né, pessoas jurídicas, e que precisam ser devolvidas para o governo. Então, quando é devolvido para o governo, tem ingresso de recurso para o governo e se amortiza o empréstimo, né,
ativo diminui e aumenta o caixa, tá? É uma receita de capital. A transferência de capital também é um ingresso que vem de outra entidade do setor público, mas é do tipo transferência de capital, né? Por exemplo, o governo federal toma uma linha de crédito de valor grande e transfere parte para estados e municípios. E tem as outras receitas de capital. Então, é importante aqui dizer que na contabilidade de receita do grupo orçamentário, tá? Nós temos 3 grupos, né? Lembra-se que tem o grupo orçamentário, tem o grupo patrimonial e o grupo de controle. Então, no grupo orçamentário, as receitas são registradas por regime de caixa, tá? Ele só é reconhecido, a receita só é reconhecida quando há ingresso de recurso, não é regime de competência. Então, existe aqui um conservadorismo no grupo orçamentário. A receita de impostos, por exemplo, só se considera que foi executado o orçamento, né, e se realizou aquela receita de impostos quando o contribuinte paga e o governo então arrecada o dinheiro do imposto. Nesse instante se contabiliza no grupo orçamentário a execução dessa receita orçada. Então é diferente do grupo patrimonial, porque no grupo patrimonial nós adotamos o regime de competência. Nada como um exemplo para esclarecer o que a gente está falando, né? Por mais que a gente entenda, o exemplo deixa mais claro. Então, no início do exercício, quer dizer, do ano, né? A previsão das receitas correntes com impostos do ano é lançada no valor de 300. Esse valor de 300 só vai ser lançado no sistema orçamentário, tá? Porque é um valor orçado, os 300. Então, na natureza da informação orçamentária, no grupo orçamentário, a gente vai debitar a previsão inicial de 300, creditar receitas a realizar em 300. Isso é o orçamento. E aí, quando chega o ano corrente, né, que vai realmente se executar o orçamento, a prefeitura vai calcular o crédito tributário desse imposto, suponhamos que seja um IPTU. Foi orçado em 300, mas a prefeitura vai emitir as guias de IPTU, né, vai fazer os lançamentos para o contribuinte, o cálculo deu 250. Você falou, mas não é aquele 300? Não, não é, porque lá era orçamento. Pode ser maior ou pode ser menor, tá? Mas o que ocorre? O orçamento ele é feito lá por meados de junho, julho, né? E é enviado para o Congresso Nacional em agosto, no caso do orçamento federal. Então, ele tem que ser aprovado lá pelo legislativo, né, até o fim do ano. De modo que o orçamento ele é feito bem antes do fim do ano e muitas águas vão rolar até chegar no ano que o orçamento se refere, né? E quando realmente a prefeitura ou o órgão governamental vai calcular o imposto que o contribuinte deve mesmo, né? Muita gente já vendeu o imóvel, comprou, fez reforma, etc. Então, a prefeitura, quando calcula e emite as guias de IPTU, chegou ao valor de 250, significa que, por regime de competência, a prefeitura já pode contabilizar o imposto como receita, né? Então, ele vai lançar no grupo patrimonial, debitar créditos a receber de 250 e creditar as receitas de 250, né? Sendo que essas receitas são chamadas de variação patrimonial aumentativas. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nesse instante, só se vai lançar no grupo patrimonial, não há
lançamento no orçamento, porque ainda não é arrecadação, não vai ter execução orçamentária ainda. Bom, quando os contribuintes pagam as parcelas do IPTU, né, vão ter várias datas aí para receber, no valor de 250, eles vão, os contribuintes pagar 220. Fala, por quê, professor? Ah, porque alguns não pagam, né, ficam devendo. E aí depois a prefeitura começa a cobrança, etc, até os 30 virarem dívida ativa, né? Antes disso passa por CADIM, sempre tem devedores. Então isso é a arrecadação da Receita. Como ele tem efeito de dinheiro, ele vai ser contabilizado por regime de caixa no grupo orçamentário. E também vai ter lançamento no grupo patrimonial, né? Porque sempre tem no patrimonial quando movimenta a caixa, e também vai ter lançamento no grupo de controle. Então, a arrecadação vai ter lançamentos nos 3 grupos. Na informação orçamentária, vai ter débito da receita a realizar, né? Que estava lá os 300 orçados, serão debitados 220, e creditada a receita realizada no valor de 220. E vocês se lembram que o orçamento orçava 300, né? Tá. Na parte patrimonial vai ser o quê? Caixa, porque vai entrar dinheiro no caixa, e vai se creditar o créditos a receber, que nós já tínhamos contabilizado 250 a receber naquele comecinho de ano. E esse dinheiro que foi ingressado também gera lançamento de controle, porque a parte de controle faz o lançamento das disponibilidades por destinação de recursos, tá? Então, tem um controle do DDR, onde em conta de compensação se controla para onde que se está destinando o dinheiro que entra, o dinheiro que sai no órgão governamental, tá, gente? Então, é isso por enquanto, e na próxima aula a gente vai fazer o vídeo das despesas. Até mais, gente.